É interessante que a minha meninice era uma meninice imensamente pobre, beirando a miserabilidade e tal. Então, sou de Conchas, e lá não tinha nenhum tipo de alternativa. Você é pobre ou você é mais ou menos, não tinha esse negócio de rico, tal, aquela coisa. Era muito difícil, complicado, tal. Por isso que eu comecei a ouvir muito rádio, desde criança, porque meu pai ouvia rádio, tal, então eu ficava o dia inteiro, praticamente o dia inteiro, diante das minhas traquinagens, saía, tal, mas eu sempre voltava para o rádio, ouvir rádio. Eu gostava muito de ouvir rádio esportivo. E com isso eu fui pegando o gosto por ouvir, pegando o gosto por rádio esportivo. Aí é que eu pus na cabeça aquilo que é o sonho. Aliás, eu tive só dois sonhos: ser radialista e namorar uma menina chamada Rosa Chaguri, Rosinha, que era da minha cidade, e ela era a menina mais rica que tinha, porque o pai dela tinha uma farmácia. Quem tinha uma farmácia, quem tinha qualquer outro tipo de comércio, bar, aquela coisa, é muito mais rico do que eu. Então falava que era milionário, tal era a minha ingenuidade, a minha simplicidade e essa timidez profunda que me acompanha. Mas eu pus esses dois sonhos na cabeça. Eu vou ser radialista e vou namorar a Rosinha. Assim, e fui caminhando. Fui por grupo escolar, fiz o grupo escolar, o ginásio. Quando cheguei na terceira série, a minha mãe morreu em 1962, em janeiro de 62, aí eu pus na cabeça, vou embora. Quer dizer, na terceira série do ginásio, vou embora para São Paulo, vou trabalhar em rádio. Imagine o menino pobre, terceira série do ginásio, resolveu largar tudo para ir para uma cidade chamada São Paulo, que nunca tinha visto nem mais gorda, nem mais magra, nem mais colorida, mais cinzenta, coisa que eu vale, com neblina, sem neblina, não. E eu peguei trem e fui embora para trabalhar em rádio em São Paulo, sem ter a menor noção do que seja, porque eu imaginava, ouvindo rádio, falei, é fácil, eu chegar aí, né? Eu vivia transmitindo o jogo, onde eu estivesse, eu estava transmitindo o jogo. Quando eu treinava no time da associação ou do Conchas, eu transmitia o treino, eu ficava correndo atrás da bola e transmitindo. E aí eu fui, peguei o trem, isso foi em junho de 62, já nas férias do ginásio. Mas quando chegou em Sorocaba, estava muito escuro. Eu saí de Conchas mais ou menos meio-dia, então, quando chegou em Sorocaba, já estava escuro. Falei, puxa vida, como é que eu vou ir em São Paulo, na Bandeirantes? Eu ia para a Rádio Bandeirantes, pensando em ir para a Rádio Bandeirantes, porque eles falavam muito, na Rádio Bandeirantes fica no centro de São Paulo, Rua Paula Souza, tal, aquela coisa toda. Falei, vou lá, desço lá e... Bom, em suma, como escureceu, lembrei-me que meu irmão, casado, mais velho que eu, ele tinha um cunhado que morava aqui em Sorocaba, e eu desci em Sorocaba. Eu desci em Sorocaba e fui para dormir na casa desse cunhado. Sabia onde ele morava, eu tinha endereço dele e tal, que ele falava muito, eu não saía da minha cidade, da minha casa. E era na Rua Aparecida. Eu marquei, aí eu perguntei, onde fica a Rua Aparecida? Aí eu fui e cheguei na casa dele e perguntei, eu posso dormir aqui porque eu vou para São Paulo para trabalhar em rádio. Ele falou, mas eu vou para São Paulo, só que está muito escuro, eu não conheço nada lá, como é que eu vou fazer tal? Aí ele falou, mas por que você não fica aqui? Aqui tem rádio também, tem 3 rádios aqui em Sorocaba. Eu falei, tem, então tá bom. Eu vou ver, se eu não conseguir aqui, aí no dia seguinte eu vou para São Paulo, porque eu quero trabalhar na rádio Bandeirantes. Pus na cabeça isso, aquela coisa de criança tal. Aí já estava beirando 16 para 17 anos tal, na terceira série do ginásio. Aí eu fui na primeira Rádio Vanguarda. Jaci Aparecida dos Santos, que era a secretária do Salomão, falou, olha, fui lá e perguntei para ela se tinha uma vaga. Ela falou, olha, eu não sei, espera o Salomão chegar. Isso era mais ou menos 8h30, 9 horas e tal. Aí você conversa com ele, quer dizer, por isso que eu digo até hoje, quem arrumou emprego para mim na rádio não foi o Salomão, o primeiro patrão, foi a Jaci, porque a secretária normalmente é o para-raio do patrão. Ela podia falar assim, olha, não tem vaga. Eu ia embora. Mas ela falou, espera, e eu fiquei esperando. Aliás, eu desci, fiquei sentado na praça, porque a Rádio Vanguarda ficava na praça, fiquei sentado na praça ali, aguardando. Mas, ali da praça, eu pude ver uma rádio na Rua de São Bento, que era a PR-17, que, coincidentemente, é a mais antiga de Sorocaba, que é de 1933. Como eu vi várias pessoas lá de gravata, aquela coisa na frente, eu falei, eu vou lá perguntar se tem vaga lá, assim já vou adiantando. Aí eu fui. Chegando ali,
naquela rádio tradicional de Sorocaba e tal. Eu perguntei para os camaradas, falei, olha, você não sabe se está precisando de gente para radiar jogo aqui? Os três, dois já morreram, um está vivo, mas nem vou falar o nome de nenhum dos três, tal, aquela coisa toda. Os três trabalhavam nessa rádio, na PRT7, tradicional, e eu percebi que eles falaram, mas você trabalhou em rádio? Eu falei, não, mas eu sei transmitir jogo. Eu falei, sabia transmitir jogo, porque o que eu fazia na minha cidade lá, eu entendia que sabia. Ele falou, não. Vocês falam inglês? Eu falei, estou estudando, estou no ginásio. Você fala francês? Você fala alemão? Eu falei, não. Então, para transmitir jogo, precisa falar inglês, francês, alemão, precisa falar... então... porque para transmitir jogo precisa, porque precisa transmitir um jogo do Brasil com a Alemanha, como é que você vai fazer? Precisa saber. Aí eu comecei, como a gente é caipira do sítio, mas a gente tem uma coisa, a gente pode ser bobo até um ponto, mas a gente pesca logo quando a pessoa está querendo tirar a gente falava um coco da cara da gente. Eu falei, olha, eu não sei falar inglês, estou estudando, francês estou estudando, e alemão não tem no ginásio. Mas eu sei latim fluentemente. Eu conheço latim, estudei na 2ª série, na 3ª série, e eu sou um excelente aluno de latim, porque meu professor de latim, Ângelo São Paulo, disse o seguinte, você, para trabalhar em rádio, você precisa falar bem o português. E para falar bem o português, estude latim. Então, enfiei a cara no livro de latim, estudei latim adoidadamente para aprender português. E eles ficaram assim, então transmite um jogo aí, Brasil e uma seleção qualquer. Brasil e França, tá bom? Tá bom. E eu, tonto, né? Eu transmiti um jogo do Brasil, jogadores inventados, mas que eu conhecia quase todos, eu tenho uma memória de elefante, e eu transmiti uns 2, 3, 5 minutos de Brasil e França. Imaginando, porque eu conhecia quase todos os jogadores da França, da Copa de 50, 54, 38, aquela coisa toda, então eu decorava muito essas seleções, todas, até inclusive da Alemanha, que eles tanto falavam. Então. Mas no fim eles falaram assim, não tem vaga. Na Rádio Cacique está precisando, fica ali, subiu aqui, desceu ali, já tá. Eu subi aqui, desci ali, comigo mesmo. Fui lá, subi, perguntei na Cacique, chegou o Valdemar Ventura. As pessoas, eu marco o nome, porque são pessoas que trataram bem a minha caminhada. O Valdemar Ventura falou, olha, no momento não tem vaga aqui, mas passe sempre aqui, que sempre está precisando de gente para trabalhar no esporte aqui na Rádio Cacique. Passe sempre, passe semana que vem, tá bom. Aí voltei para a praça, sentei na praça, umas 10h15, mais ou menos, entra um homem de terno, alto para burro e tal. Né? Deve ser aquele o dono da rádio. Esperei uns 10, 15 minutos, aí subi lá. Falei para a moça, o seu Salomão chegou. Pode sentar aí no sofá, tal, que eu vou falar que você está aqui para trabalhar na rádio dele. Está pedindo um emprego. Aí fiquei sentado ali, ela foi com papel, voltou com papel de novo, foi para lá e tal, e ficou. E eu fiquei, aí já era 11, quase 11h30. Eu fiquei quase uma hora ali sentado e nada se... Aí ela pegou e falou, um momentinho, vou falar com o Salomão. Eu tinha até esquecido. Então. Ela bateu, entrou lá. Aí o Salomão saiu. Você já trabalhou em rádio? Você que trabalhando em rádio? Assim, nunca trabalhei em rádio. Nunca trabalhou? Nunca trabalhei em rádio. Você deu, sou de Concha e tal. Olha, você pode fazer o seguinte, espera o Ferraz Filho chegar, é ele quem cuida da parte de esporte da rádio. Então, você conversa com ele, você está precisando de um locutor esportivo e tal. Mas se você não trabalhou em rádio, vai ser um pouco difícil, mas, em todo caso, é ele quem resolve, quem decide e tal. Pode sentar aí, que daqui a pouquinho ele vem para apresentar o São Bento em Marcha e você conversa com ele, tá bom? Ok, então. Aí ele passou a ordem para Jaci, pouco depois o Ferraz Filho chegou, que era funcionário da prefeitura, e era o principal locutor de Sorocaba em termos de esporte. Aí o Ferraz, o Jaci apresentou, aí o Ferraz, esse menino quer trabalhar na equipe de esporte da Vanguarda, o Salomão mandou você atendê-lo. Aí ele veio conversar comigo. Você já trabalhou em rádio? Eu falei, não, nunca trabalhei em rádio e tal. Tá. Você é de onde? Eu sou de Concha. Eu sou de Tietê, a Rádio Vanguarda era de Tietê e eu vim junto para cá quando o Salomão comprou e tal. Legal, tal. Então, vou fazer uma coisa, eu vou fazer um programa de São Bento agora em marcha, daqui a pouquinho eu estou no programa do Estrada, e você vai lá ver como é que é e tal. Eu peguei e fui. Chegando lá, indo lá para o estúdio, o Ferraz Filho apresentou o programa do Estrada, tal, acabou o programa, ele falou, olha, vamos fazer uma coisa, você, à tarde, hoje o Estrada vai treinar,
você pega e anote tudo o que aconteceu no treino e amanhã você traz para mim. Ah, peguei. Falei, estou empregado. Pensei assim, naquele sonho de criança e tal, estou empregado. E peguei, foi à tarde lá. Ele mandou um bilhete para o Joaquim Loureiro, que é o treinador do Estrada. Joaquim Loureiro, por favor, atender nosso amigo, tal, José Desidério, tal. Aí ele atendeu, falou, senta aí, que quando eu terminar o treino eu venho passar para você todos os dados. Aí acabou o treino, eram quase 6 horas da tarde e tal. Aí o Joaquim Loureiro veio conversar comigo. Olha, o time titular, anota aí, treinou assim, entendeu? O time reserva, tal. Até ele estava jogando sapo na água, porque essas coisas eu estava tão enfronhado com isso, estava tão... né, de tanto ler Gazeta Esportiva, tudo, Gazeta Esportiva Ilustrada e tal, eu sabia absolutamente tudo isso, tá? E um pouquinho mais, que eu ouvia muito isso. Aí eu fiz isso. Aí chegando na casa do cunhado do meu irmão, peguei um papel sulfite, fiz como ouvia em São Paulo. Nesta tarde o São Paulo, aí no caso do Estrada, nesta tarde o Estrada treinou coletivamente, visando a porfia, aquelas coisas, os termos que se usavam naquele tempo, então, contra o Volkswagen, que vai ser no estádio Rui Costa Rodrigues e tal. E fiz tudo, o time titular, sem preocupação de contagem, treinou, tal. Tudo ótimo. Aí eu levei outro dia lá, o Ferraz Filho fiz, está aqui. Tá bom, na hora que chegar a hora do programa de Estrada, você leva o papel lá. Aí chegou o programa de Estrada, eu sentei lá no estúdio, o Ferraz Filho pegou e anunciou. E agora o novo contratado da Rádio Vanguarda, José Desidério, que vai dar as notícias do tricolor ferroviário. Eu li aquilo, nossa, fantástico, né? No dia seguinte, ele falou para eu voltar no campo de Estrada e fazer mais matéria sobre o Estrada. Ah, fui eu de novo, tal, aquela coisa toda. Chegou do meio de 15, aí o Ferraz Filho liga para Jaci e falou, aquele menino tá aí? Tá aqui. Fala para ele apresentar o programa do Estrada. Sabe aquelas coisas de rádio assim que aconteceu, quer dizer, aquele negócio que Deus fala, tem que ser assim, Ferraz Filho não vai, deixa aquele menino sozinho, porque senão ele... Aí tudo bem. A Jaci, o menino, o negócio é para você ir lá no estúdio e fazer o programa do Estrada. Ferraz Filho ele era funcionário da prefeitura, ele está numa reunião lá com o prefeito e não pode apresentar o programa. Aí eu conversei com o operador lá, o Jaci, da Aranha, e falei, seu Jaci, como é que é o negócio? Olha, quando acender a luz vermelha, você toca o barco aí, não para não. E toquei o barco. Fui tocando o barco, quer dizer, em 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, eu li tudo aquilo, eram 15 imagens do comercial, no máximo 12, 13 minutos. Não. Ele colocou o BG, e colocou o background, né, levantou o som, aí ele veio lá, leia de novo, porque tem que ficar até 12h30. Eu fui ler, só que nessa leia de novo, aí eu comecei a fazer, evidentemente, como ouvia os caras de São Paulo, só que eu trocava, em falar de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, eu falava, o Estrada. Então eu ficava inventando aquelas coisas que os caras falavam, tal, vai ser um jogo difícil, o treinador tem algumas dúvidas, nem sabia se ele tinha dúvida, não. Alguns jogadores estão assim, no estaleiro, aquela coisa toda, quase que eu vou até 12h40, quando eu 12h28, o cara falou... Obrigado, boa tarde. Encerrei o programa. Foi uma coisa assim, fantástica. Foi ali que eu começava a pensar assim, Deus existe mesmo, porque não é possível uma coisa dessa. Tudo acontece comigo. Desidério, dessa data até hoje se passaram aí 54 anos, né? É uma trajetória muito bonita, o seu nome é reconhecido no rádio nacionalmente. Agora, esclarece uma curiosidade. Quantas Copas do Mundo? Como que foi isso daí, a Copa do Mundo na sua vida? Essa é uma coisa que foi fantástica. Raríssima vez aconteceu isso no rádio esportivo do Brasil. Eu transmiti a final de Corinthians e Ponte Preta em 77 pela rádio de Campinas, a Brasil de Campinas, e o superintendente da Rádio Gazeta mora, sei lá ainda, num condomínio ali em Valinhos. E ele, coringando o rádio, ele ouviu essa transmissão e quando ele chegou na segunda-feira em São Paulo, ele falou para o Roberto Petra, eu vi um narrador esportivo em Campinas, localize que não sei como é que é, se ele é velho ou novo, tal, mas o homem é bom.
Ah, tudo bem, então, tal, normal, em Campinas, tal, estava bem em Campinas, eu morava aqui em Sorocaba, mas eu viajava, fazia futebol em Campinas, e trabalhava na rádio aqui em Sorocaba. E aí eu recebi o telefonema do Roberto Petri, que o J. Júnior, que ele perguntou para o Roberto J. Júnior, que trabalhou nessa Rádio Brasil, ele saiu da Rádio Brasil, foi para a Gazeta, e eu fui para o lugar dele. Quer dizer, ele nem imaginava que seria eu, não. Aí o J. Ju ligou para a Rádio Brasil. Quem é o camarada que fez a final do Corinthians e tal, tal? Aí o pessoal falou, foi um cara de Sorocaba. É um cara de Sorocaba que vem aqui, transmite o jogo, ele não pertence à equipe, que ele faz, ele só transmite futebol aqui. E o nome dele, tá, ele trabalha na Rádio Clube de Sorocaba. Aí eles ligaram na Rádio Clube e tal, e o Roberto Petra que falou comigo, falou, seu José, tal, tal. O negócio é o seguinte, você poderia vir aqui para São Paulo, precisava conversar com você, ter uma conversa com você? Eu falei, tudo bem, eu vou. Não imaginava que ia para contratar, não queria falar. Porque fui para São Paulo. Chegando lá em São Paulo, o Roberto Petri falou, e antes ele tinha falado, dá para você trazer uma fita de uma transmissão sua? Quer dizer depois que ele foi falar para mim da transmissão do Corinthians e Ponte Preta, que eu levei uma fita, a despedida do Pelé na Vila Belmiro, que eu achei que foi uma fita mais... todas foram importantes para mim, mas essa, a parada do Pelé foi importante. E eu levei essa fita, pus no bolso e levei. Você trouxe a fita para eu ver como é que é a sua transmissão? Eu falei, trouxe. Mas só que tem uma coisa, mostre uma parte dessa transmissão sua quando para a bola. Porque transmitir, todo mundo transmite, então, como é que se segura uma transmissão? Eu falei, tá, então corre aí, a hora que o Pelé parou, eu fiquei quase 43 minutos falando desse momento, porque o jogo ficou parado esse tempo, eu tenho que segurar isso. Ótimo. Aí quando eu falei que o Pelé parou, tal, ajoelhou no meio do gramado, tal, ele falou, não precisa nem ver mais, porque só a sua saída aí já deu para perceber que você tem uma noção de segurar uma transmissão. Eu falei, ótimo. Você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, não sei, eu trabalho numa rádio em Sorocaba, recém-casado, eu não sei se eu vou querer sair de lá. Não, vamos fazer um acordo aí. Transmitir jogo, você pode? Posso. Como se faz em Campinas? É como se faz em Campinas. Eu viajo, venho para cá, faço o jogo e volto para Sorocaba. Então está feito. Então você vai ser contratado para trabalhar aqui na Gazeta e você vai transmitir os jogos. O Campeonato Brasileiro vai começar, a hora que ele falou o Campeonato Brasileiro vai começar, você vai poder participar, tal, aquela coisa toda. Eu fiquei meio assim, falei, vai ter que viajar e o diretor da rádio não vai deixar, porque lá eu sou discotecário, eu sou isso, sou aquilo, ele não vai deixar. Mas em todo caso, está feito, vamos lá. Aí começou o quê? A Taça São Paulo de Futebol Juniores, lá, aquela coisa toda. Eu fiz sozinho, porque a seleção estava viajando, o Zé Italiano e o J. Júnior estavam na Europa acompanhando a seleção e começou com a Copa Paulista de Jovens. Eu fiz essa competição em dezembro, virou janeiro, ainda a competição estava em andamento. Paralelamente a isso, começou a Libertadores já em fevereiro. Aí o Roberto Petri falou, olha, você vai para Santiago do Chile, você vai acompanhar o São Paulo e o Atlético pela Libertadores. Tá, tudo bem. Aí eu fui, peguei, tá bom. E eu pensei, como é que eu vou falar para o dono da rádio, o diretor da Rádio Clube, que eu não vou poder, essa eu não posso perder. Porque quando a Brasil pediu para eu subir no Nordeste todo, ficar 20 dias no Nordeste acompanhando o Guarani, a ponte, ele não autorizou. Falou, não. E o dono da Rádio do Brasil falou para ele, eu mando o discotecário, um apresentador de jornal, as pessoas que podem cobrir o Desidério aí e tal, mas eu preciso dele para transmitir. Falou, não. Não dá para fazer isso, tal, mas tudo bem. Eu falei, tá bom, não vai dar. Aí o Paulo Pedroso ficou louco da vida, falou, que diretor você tem, mas em todo caso, tudo bem. Aí quando eu cheguei para o diretor da rádio, eu peguei e falei, olha, a Gazeta quer que eu vá embora para o Chile. E eu vou para o Chile, tranquilamente. O Salomão falou, o dono da rádio pegou e falou que não, Salomão. Ele pegou e disse o seguinte, eu estou até hoje muito entristecido, porque aquela vez no Nordeste eu gostaria de ir e não deixei você ir e tal, aquela coisa toda. Então você vai, eu não vou cortar a sua carreira. Porque eu ia pedir a conta. E aí fui. Quando eu voltei para transmitir o jogo do Cruzeiro em São Lourenço da Almagro, no Mineirão, pela Libertadores.
Eu estava bem na transmissão, ele pegou e disse o seguinte, o superintendente falou para o Roberto Velho, esse cara é ser moço para a Copa do Mundo. Esse aí tem que ir para a Copa do Mundo. Pronto. Aí eu fui fazer a Copa do Mundo depois da Libertadores, sabe? Se bem que eu já tinha feito Libertadores por Campinas com o Guarani. Mas em todo caso, aí o Roberto Petri falou, menino, você tem um futuro brilhante. Porque há 20 anos que eu trabalho com Pedro Luiz, essa coisa toda, nunca fiz uma Copa do Mundo. Vou agora, você com um mês, você vai fazer uma Copa do Mundo. Isso é inacreditável. Falei, muito obrigado então pelo carinho. Tá bom. E foi assim.